Salve galera do nono ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, madrugada, às vezes você tá aí assistindo de madrugada, né? Mas olá a todos, vamos, não vou tomar muito tempo de vocês, tá? Espero que todos possam assistir a videoaula para fazer os exercícios depois e me entregar, né? Essa é a videoaula da quinzena, tá? Então ela dura para essa semana e para a próxima, certo? Então a gente já vem fazendo há algum tempo. Espero que todos possam fazer, todos tenham tranquilidade e lembrando que vocês podem sempre me procurar, tá bom? Então, pessoal, começando, nós vamos falar hoje sobre democracia e desenvolvimentismo no Brasil. A gente já veio falando, a gente antes, com relação ao Brasil, a gente vinha falando de Getúlio Vargas, né? E com relação ao restante do mundo, a gente vinha falando do contexto de Guerra Fria, né? Que veio após a Segunda Guerra Mundial, aquela divisão entre capitalismo e Estados Unidos e entre União Soviética, comunismo ou socialismo, né? Então, vamos lá dar uma olhadinha, vamos ver o que a gente tem para hoje, certo? Então, para a gente relembrar, né, o Brasil vinha de um processo ditatorial, né, o Estado Novo de Getúlio Vargas, onde ele se instituiu presidente, não estava nem aí para paçoca, né? E, ele promovia o trabalhismo, né? Ele era bastante popular, ele era um populista, né? Mas o Getúlio, né? Ele foi tirado do poder no fim do seu mandato, né? E entrou o presidente, o Eurico Gaspar Dutra, né? Que já estava no contexto do pós-guerra e de Guerra Fria, certo? Pois bem, pessoal, o governo Dutra, a gente vai falar bem rapidinho, tá? Ele durou de 46 a 51 e foi adotado o liberalismo, tá, gente? O liberalismo, lembrando que foi o que levou. O liberalismo é aquela política de governo e economia, né, que o Estado ele intervém muito pouco na economia, quase nada, e deixa o mercado regular as coisas. Lembrando que quando isso ocorreu lá nos Estados Unidos, ocorreu desenfreadamente, ocorreu a crise de 29, que nós já tivemos aula sobre isso, né? Então, foi adotado o liberalismo e as práticas de incentivo econômico de Getúlio Vargas, né, que criou, por exemplo, a CSN, criou a primeira versão do que viria a ser a Petrobras depois, né? Esses tipos de incentivo econômicos que o governo dava antes foram abandonadas, né? Isso levou a uma grave crise econômica no Brasil. O Brasil se alinhou aos interesses dos Estados Unidos, ou seja, naquele contexto de mundo dividido entre capitalismo nos Estados Unidos e comunismo na União Soviética, o Brasil se aliou aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos buscava alinhar toda a América à sua própria a sua ideologia de capitalismo, né? A diferença aí, o único estado que vai ser diferente vai ser Cuba, que a gente pode ver mais para frente, eu não sei se vai dar tempo, tá? É, e também foi feita perseguição a comunistas, tá? Depois disso, pessoal, o Dutra saiu e entrou o Getúlio Vargas, tá? Quando o Vargas entra, ele entra de novo, né? Se a gente for ver, é o terceiro mandato assim do Getúlio Vargas, né? Ele vai entrar agora como democraticamente, ele pela primeira vez vai ser eleito, ou seja, o povo queria ele como presidente, tá? Mas algo muito trágico vai acontecer, certo? Ele vai sofrer pressões tanto das partes conservadoras da sociedade, como a mídia, né, jornalistas e o partido de oposição, que era a UDN, que a gente já viu na aula passada, né? O líder da UDN, o Carlos Lacerda, ele vai sofrer um atentado, tá? E um atentado contra a vida dele, né? E aí, quando se apura quem fez ele, falou que foi o chefe da guarda pessoal do Getúlio que fez isso, ou seja, alguém ligado muito próximo ao Getúlio Vargas. E isso vai fazer com que a pressão em cima do Getúlio, né, a pressão desses setores da sociedade, seja insuportável para ele. E o que ele faz em agosto de 54? É, ele estava pressionado para renunciar ou estava até mesmo com a possibilidade de ocorrer um golpe no Brasil. Mais um golpe, né, gente? O Brasil é um país feito de golpes e até mais um golpe, então, em cima do Getúlio para ele sair mais uma vez, né? O Getúlio pega, ele nem renuncia e nem sofre um golpe. Ele resolve tirar a própria vida. Ele suicida, né? Ele com um tiro no peito.
Tem algumas teorias que falam que não foi ele que se matou, que foi assassinado, justamente por conta do tiro no peito. Então, assim, é muito. É uma parte meio conturbada, mas as apurações é que foi um suicídio mesmo. E ele deixou uma carta escrito que ele sai da vida para entrar na história tal. E isso acabou acalmando os ânimos de quem queria fazer esse golpe contra a democracia brasileira, né? O vice dele, que era o Café Filho, assumiu o governo até o fim do mandato, tá? Pois bem, pessoal. Em 56 entra o Juscelino Kubitschek, que é o próximo presidente que a gente vai falar nesse contexto de democracia e desenvolvimentismo, tá? O Juscelino Kubitschek, a gente vai chamar de JK, né? Porque Kubitschek é um nome esquisito, né? Ele era mineiro e médico. Ele viajou pela Europa durante toda a sua juventude, tá? Então ele era uma pessoa que conhecia bastante o mundo, viu os países mais desenvolvidos, né? E ele tinha um lema de governo: 50 anos em 5, ou seja, ele falava que em 5 anos de mandato dele, antes o mandato era de 5 anos, né? Em 5 anos de governo dele, o Brasil iria se desenvolver como se fosse 50 anos, de tanto que iria se desenvolver tecnologicamente, arquitetonicamente, socialmente. Esse era o lema dele: 50 anos em 5, tá? O que ele vai fazer para isso? Ele vai abrir espaço para investimento estrangeiro. Então, muitos estrangeiros vão vir e começar a investir no Brasil, tá? Para fazer obras públicas, abertura de estradas e a construção de uma nova capital para o país, que ele queria fazer, que era Brasília. Isso já estava previsto há muito tempo para ser feito, tá? Mas nenhum presidente tinha de vez feito. Hoje todo mundo sabe que Brasília é a capital do Brasil, né? Antes era o Rio de Janeiro, nessa época, quando o Juscelino entrou, tá? Então, no Planalto Central, lá no Centro-Oeste, né? O Brasília está dentro do estado do Goiás, né? Ele buscou levar esse desenvolvimento e prosperidade a essa região do Centro-Oeste que pouco tinha de desenvolvido, né? Tinha, lógico, suas fazendas tal, mas não tinha assim um desenvolvimento muito grande. E ele dizia que Brasília indo para lá realmente iria desenvolver aquela parte da região, tá? E claro, né, ele fez muitas obras públicas e tal, isso a gente tem que reconhecer, e construiu a nova capital do Brasil. O Juscelino ele vai deixar o país uma crise econômica enorme, né? Porque quem está apoiando são os investidores externos, né, do exterior. Então isso vai deixar o Brasil muito endividado, tá? A dívida externa muito grande, e aí vai gerar mais crise econômica, né? O Brasil é um país de crise, né, gente? De crise, de golpe, de tudo isso. Então, bom, depois o JK, né, o Juscelino, ele completa todo o seu mandato, tá? Normalmente. E aí ele vai ser sucedido pelo Jânio Quadros com o vice João Goulart. João Goulart já era vice também do JK, tá? Então, o João Goulart, ele antes, pessoal, só para explicar para vocês, tá? Eu acho que eu já falei isso. Antes, a eleição de presidente era separada da eleição de vice, tá? Então você votava tanto para presidente quanto para vice. Então haviam pessoas concorrendo a presidente e pessoas concorrendo a vice. Hoje não é mais assim, né? Hoje você vota no presidente e junto com o presidente tem o vice também, tá certo? Então vamos lá. Nas eleições de 60, né, foi o Jânio Quadros que foi eleito. Ele era um político paulista, a carreira dele era meteórica, né? Ele já tinha sido prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e deputado federal. Então, assim, ele era muito popular também e ele era, no mínimo, uma figura excêntrica, tá? Ele aparecia de supetão em repartições públicas para fiscalizar, o que não é trabalho do presidente em si para fazer, né? Ele andava pela rua para conversar com o povo e tal, então ele era uma figura bem diferente aí nessa época, tá? Ele era anticomunista, mas ele não agradava totalmente aqueles setores conservadores, capitalistas da sociedade, tá? E ele dava até mesmo acenos à esquerda, como com a vez que ele foi para Cuba, quando ainda deputado federal, ele foi para Cuba cumprimentar o Che Guevara, e ainda falou que o Che Guevara era um cara tímido. Assim, então, por exemplo, ele foi lá para cumprimentar um comunista, mas ele se dizia anticomunista. Então ele era uma figura muito esquisita, muito excêntrica, por assim dizer, né? O lema dele para ser eleito era
o jingle varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, né? Porque dizia que havia muita corrupção dentro do governo e que ele entraria e acabaria com a corrupção. Só que, gente, ele tinha uma mania de grandeza muito grande, ele se imaginava mais do que ele era. E ele chegou lá no governo, ele acreditou que ele tinha mais apreço popular do que ele realmente tinha. E o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma carta de renúncia para o Congresso, né? Porque o presidente renuncia para o Congresso, falando assim que ele não conseguia governar, que não sei o que, sendo que não tinha nada disso. Mas ele mandou isso aí, mas ele queria fazer um truque assim, basicamente, né? Porque ele acreditava que ia acontecer. Ele ia enviar essa carta para o Congresso ia rejeitar, o povo ia ficar nervoso e ele ia sair como o grande salvador da pátria. Mas isso não aconteceu. A hora que chegou lá pro presidente da Câmara, né? Ele leu aquilo, falou assim: tá bom, o presidente renunciou, ok, e pronto. A partir daí o Jânio Quadros teve que sair do governo do Brasil, né? E aí quem que entraria, gente? O vice, obviamente, né? O vice-presidente João Goulart seria o novo presidente do Brasil. Só que ele estava viajando para a China e a China era comunista, pessoal. O Jânio já tinha mandado o João Goulart para a China, para bem longe, né? Porque nessa época as notícias demoravam para chegar e tal. Já tinha mandado ele para bem longe numa missão diplomática para que justamente para que não houvesse tempo dele assumir rapidamente a presidência, né? Então, aí o João Goulart começa a voltar, mas já ouvindo planos de que ele sofreria um golpe e até mesmo seria preso, porque ele era muito ligado a movimentos sociais, sindicalistas e, portanto, acusado de comunismo, né? E aí ele assume, né? Ele é ligado a esse movimento trabalhista, reformas sociais, inclusive a reforma agrária, tá? Ele vai sofrer enorme pressão dos setores conservadores e das altas patentes do exército, e o governo dele acaba durando muito pouco, e ele sofre o golpe militar, o famoso golpe militar de 1964, que vai trazer aí 21 anos de ditadura militar no Brasil, que a gente vai começar a ver a partir da próxima quinzena, tá? Temendo ser morto, o João Goulart ele vai se exilar no Uruguai e vai viver lá por muito tempo. Inclusive, só há pouco tempo o João Goulart foi reconhecido mais uma vez como um dos presidentes do Brasil, né? Porque a ditadura havia até retirado essa memória dele. Tudo bem, pessoal? Então, o Brasil viveu alguns anos de uma democracia muito conturbada, né, cheia de ameaças de golpe depois do Estado Novo. Chegaria ao fim com esse golpe militar e viria uma ditadura de 21 anos. O que você aprendeu nessa aula? Sobre o último governo de Getúlio Vargas, que terminou com seu suicídio, o desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek e a construção de Brasília, Jânio Quadros e a sua renúncia e a deposição do seu vice João Goulart, e aí começaria o período da ditadura militar. Tudo bem, pessoal? Os exercícios estão tanto na descrição do vídeo, quanto eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, né? Espero que tenha sido de grande valia. Podem baixar os slides também para assistir. E é isso aí, galera. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Falou e até logo.